No vídeo anterior falamos de algumas noções preliminares que devem ser tidas em conta para a formulação da teoria quântica. Neste vídeo continuaremos abordando essas ideias, mas desde um ponto de vista mais formal. Faremos isso apresentando uma formulação preliminar dos postulados da mecânica quântica. Aqui, com a expressão formulação preliminar, queremos dizer que se trata de uma formulação sem introduzir todas as ferramentas matemáticas necessárias para esta teoria, entre outras coisas. Bom, então vamos lá. Primeiro falaremos sobre como a mecânica quântica descreve o estado de uma partícula. Vamos supor que existe um observador inercial, o qual está caracterizado por um sistema de eixos x, y, z, né? E aquele observador, de alguma forma, ele sabe que existe alguma partícula, né? Alguma partícula no espaço, beleza? E aquela partícula é uma partícula microscópica, uma partícula subatômica. Vamos falar, por exemplo, um elétron, tudo bom? De acordo com o que falamos no vídeo anterior, existem situações onde é conveniente tirar aquela ideia de que o elétron, por exemplo, aquela partícula vai fazer uma determinada trajetória através do espaço e ainda menos que ali vai ocupar uma posição definida, né? A menos que a gente faça alguma medição, a gente não pode falar que aquele elétron vai estar ocupando uma posição definida no espaço. O máximo que a gente pode falar é que existe uma certa probabilidade de encontrar o elétron numa região do espaço. E vamos supor, por exemplo, que neste caso aquele elétron é possível que ele se encontre com certa probabilidade significativa, né, aqui nesta região, beleza? De fato, a gente poderia até considerar que existem regiões dentro desta região aqui mais prováveis, né? Como, por exemplo, esta região aqui. Até poderíamos falar que é mais provável encontrar o elétron aqui nesta região do que por aqui, ou do que por aqui, né? Bom, e assim por diante. Vamos supor que esta regiãozinha que está aqui é a região onde tem uma máxima probabilidade de encontrar aquele elétron, nessa situação hipotética. Bom, e vamos considerar algum ponto arbitrário, né? Sei lá, por exemplo, este aqui. E esse ponto em particular vai estar caracterizado por um vetor posição R, que está descrevendo a posição deste ponto com coordenadas x, y, z. E vamos supor que aquela situação está acontecendo exatamente em um instante de tempo t. O que fala o primeiro postulado da mecânica quântica é que existe uma entidade matemática que vai descrever como é que está distribuída esta probabilidade através do espaço. E aquela grandeza é chamada de amplitude de probabilidade, que comumente é representada com a letra psi, beleza? E vai ser uma função, evidentemente, que vai depender das coordenadas do espaço e do tempo. Ou seja, vai ser uma função que vai associar a cada ponto do espaço, em cada instante de tempo, uma determinada amplitude de probabilidade. Bom, esta função pode se representar de uma forma mais compacta como psi de R e T, onde R é o vetor posição, mas aqui é o vetor posição de um dos pontos do espaço, né? É o vetor posição exatamente deste ponto de coordenadas x, y, z. Não é o vetor posição da partícula, né? E também é costumado chamar esta entidade matemática de função de onda, né? No sentido em que ela vai descrever uma onda de probabilidade, que vai ser, digamos, a forma de descrever aquela coisa que chamávamos no vídeo anterior de ondas de matéria, né? Bom, e vale a pena mencionar de uma vez que esta amplitude de probabilidade, ela sozinha não vai definir a probabilidade de encontrar a partícula, por exemplo, neste ponto. Não, ela só vai constituir um meio para fazer isso. Primeiro definimos uma coisa chamada de densidade de probabilidade. E, por definição, essa densidade de probabilidade vai ser equivalente ao módulo ao quadrado desta função de onda, beleza? Ou seja, este negócio aqui vai representar aquela densidade de probabilidade.
Y este módulo cuadrado se calcula de esta forma. O sea, psi veces o complexo conjugado de psi. Bom, e aqui aproveitamos para mencionar que esta função pode ter valores complexos, né? De fato, vai ser necessário, né, que esta função de onda adote valores complexos. Então, aqui estamos lembrando só que o módulo ao quadrado, né, de uma grandeza que é complexa é definido como a multiplicação dessa grandeza pelo seu complexo conjugado. Tudo bom? Então, isto aqui é o que a gente chama de densidade de probabilidade, né? E como o seu nome está indicando, ela é uma grandeza que vai representar probabilidade por unidade de volume. Ou, se quiserem, probabilidade sobre volume. Tudo bom? Então, por exemplo, aqui, já que neste gráfico vamos aproveitar que estamos mencionando aqui este pontinho, beleza? Este ponto. Bom, e vamos supor que aquele ponto ele pertence a um elemento diferencial de volume, que é precisamente esta pequena região vermelha que vocês podem observar aqui, e vou chamar esse elemento de volume de dV. De tal forma que aqui nesta expressão podemos escrever que a probabilidade de encontrar a partícula neste elemento diferencial de volume, que vamos chamar essa probabilidade como dP, sobre o elemento diferencial de volume dV, vai definir a densidade de probabilidade associada a este ponto R que estamos considerando, beleza? Em outras palavras, podemos escrever o seguinte: ou seja, o módulo ao quadrado da função de onda, da amplitude de probabilidade, vai equivaler a dP sobre dV. E, portanto, então, a partir desta relação, a gente pode deduzir qual será a probabilidade de encontrar a partícula numa região determinada do espaço. Em particular aqui, vamos supor que a gente vai chamar esta região de R. Bom, e esta região R representa este volume amarelo no gráfico. Vamos pôr por aqui, vamos levar essa expressão aqui acima. E esta expressão vai nos ajudar a calcular a probabilidade de encontrar o elétron em esta região, em toda esta região, beleza? E aqui só vamos aplicar conceitos elementares da teoria das probabilidades. Vamos calcular qual a probabilidade de encontrar o elétron ou nesta região vermelha, ou nesta outra região vermelha, ou nesta outra, ou nesta outra, beleza, etc., né? Até preencher absolutamente toda esta região amarela, beleza? E sabemos que a forma de calcular essa probabilidade é somando, né, a probabilidade associada com esta região, mais a probabilidade associada com esta região, mais a probabilidade associada com esta outra, e com esta outra, e com esta outra, e com este elemento de volume que a gente considerou inicialmente, etc., né? E em cada caso, cada uma destas probabilidades vai estar descrita por uma equação como esta, né? A gente vai estar somando, então, um conjunto de probabilidades, um conjunto de elementos diferenciais de probabilidade. E sabemos que essa soma, no limite do contínuo, estamos supondo que esta região é contínua, forma um contínuo, essa soma vai representar uma integral, beleza? Bom, e se fazemos uma integral neste lado da equação, a gente também tem que fazer uma integral deste outro lado da equação. Em outras palavras, a gente está fazendo uma soma de todas as possíveis relações que podem ser construídas aqui nesta região. E quando fazemos a soma de todas as possíveis regiões, a gente obtém, formalmente, o que a gente tem que escrever aqui é uma integral, né? Uma soma de elementos diferenciais. Em particular, esta integral do lado direito da equação vai ser uma integral sobre a região R. E esta coisa aqui a gente simplesmente vai chamar de P, probabilidade. Bom, e vamos ser mais específicos, vamos chamar esta probabilidade como probabilidade de encontrar a partícula na região R. E vamos pôr aqui um subíndice R. Portanto, podemos escrever
esta expressão aqui mais formalmente. Observem que aqui usei esta terminologia, beleza? Ou seja, o elemento de volume, muitos livros texto é representado como D3R, beleza? Bom, e então esta seria a probabilidade de encontrar a partícula numa região R no instante de tempo t. E então vemos qual é o significado desta amplitude de probabilidade então, beleza? Ela por si mesma não vai representar a probabilidade, ela vai ser um recurso, ela vai ser um meio para encontrar aquela probabilidade. E a forma em que a amplitude de probabilidade nos ajuda a encontrar esta probabilidade é definindo uma densidade de probabilidade, beleza? Esta coisa aqui, tudo bom? Beleza, vou aproveitar esta equação aqui para mencionar algumas características da função de onda, da amplitude de probabilidade psi. Vamos supor que calculamos a probabilidade de encontrar o elétron em qualquer ponto do espaço, ou seja, não só nesta região, sino na totalidade do espaço, né? Bom, e nesse caso o valor da probabilidade vai adotar o máximo valor possível, né? O valor de 1. Porque o elétron é um fato que ele vai estar em alguma parte do universo, né? Ou seja, que a gente pode escrever, no caso em que a gente calcula a probabilidade de encontrar o elétron em qualquer ponto do espaço, esse negócio tem que ser igual a 1. De acordo com esta equação, teremos integral feita sobre todo o espaço, né? Tem que ser equivalente a 1, né? Bom, vou apagar aqui algumas coisas. Bom, para simplificar a notação aqui, vou escrever aqui um infinito, né? Simplesmente para representar que esta integral feita em todo o espaço. Mas isto é só uma nomenclatura, né? Por exemplo, se a gente quiser escrever este negócio aqui em coordenadas cartesianas, então teríamos... Estritamente, teríamos que escrever uma expressão como esta, né? E nesse caso, a gente falaria que esta função de onda é normalizada. Mais para frente, vamos encontrar mais sentido a esta expressão aqui, a esta frase, que a função de onda é normalizada, né? Porque mais para frente, esta função de onda vai ser considerada como um vetor, né? Um ket, realmente. E esse ket, esse vetor, vai ter uma norma, né? Um módulo. E a forma de calcular esse módulo vai ser usando uma equação como esta, né? E se esse módulo for igual a 1, beleza, então esse cara vai estar normalizado, beleza? E outra coisa que a gente pode perceber através desta relação, ou desta que está aqui, né? É que quando calcular esta integral sobre todo o espaço, o resultado, bom, não pode explodir, né? Portanto, isso é o que a gente chama de uma função de quadrado integrável. Beleza? Então, a função de onda deve ser uma função de quadrado integrável. Então, essas são algumas das características que deve ter esta função de onda, né? Primeiro que tudo, ela deve ser uma função de quadrado integrável. E, por outra parte, a gente pode exigir que ela seja normalizada. Então, vamos fazer um resumo do que falamos anteriormente. O estado quântico de uma partícula é dado completamente por uma função de onda, a qual é representada desta forma. É uma função que depende das coordenadas espaciais e do tempo, a qual é interpretada como uma amplitude de probabilidade, beleza? Como a amplitude de probabilidade de que a partícula esteja na posição R no instante de tempo t. Também sabemos que com a função de onda podemos definir uma densidade de probabilidade, definida como o módulo ao quadrado da função de onda. E também podemos concluir que a função de onda tem várias características. Uma delas é que a função de onda pode ter valores complexos. Ela deve ser uma função de quadrado integrável, beleza? A probabilidade de encontrar a partícula num volume V, no instante t, é dada por esta equação. E
a gente fala que a função de onda é normalizada se satisfaz esta condição, beleza? E esta integral aqui é uma integral feita sobre todo o espaço. Beleza. Vou concluir por enquanto aqui o vídeo para não ficar muito extenso. Nos seguintes vídeos falaremos sobre os outros postulados da mecânica quântica.